Uniclac. Estamos de volta para o nosso segundo bloco dos estudos sobre as formas extraordinárias de extinção da obrigação. Primeiro bloco falamos sobre a novação e neste vamos então dar sequência com as outras 3 formas extraordinárias de extinção da obrigação que o legislador nos apresenta a partir do artigo 360. Ok? Vamos falar agora sobre a compensação. E vamos pela lógica. O que significa compensar? O que significa compensar? Balancear? Ou rebalancear? Ou abater em determinado valor? O que a expressão compensar te leva a concluir? Vamos pelo texto. Eu destaco aqui algumas ideias que de forma superficial me apareceram. Compensação me transmite a ideia de contrabalançar. Balancear ou contrabalancear. Contrapesar. Equilibrar. Estabelecer ou reestabelecer. Abater. Essas são as ideias que surgem de uma análise superficial da expressão compensação. Pois bem, essas ideias que surgem de forma absolutamente superficial transmitem perfeitamente o instituto da compensação como forma de extinção da obrigação. Porque, veja bem, neste caso, meus caros, o que nós temos é o seguinte: as partes envolvidas numa obrigação são as mesmas em outra obrigação, mas em polos distintos. Guarde essa frase. Na compensação, nós temos partes de uma obrigação envolvidas juridicamente em outra obrigação, mas em polos distintos. Traduzindo isso aqui, nós temos uma pessoa que é devedora de outra, e que em uma outra obrigação ela é credora desta pessoa. Eu te devo 50 mil reais, fruto de um contrato. Fruto de um contrato. Te devo 50 mil reais. Contrato de mútuo. Peguei com você um valor emprestado de 50 mil reais. Sou seu devedor. Em um outro contrato, eu te vendi um carro por 30 mil. Eu te entreguei o carro, ponto. E você me deve 30 mil. Numa obrigação eu te devo 50. Noutra obrigação você me deve 30. Se essas duas obrigações forem líquidas e são líquidas, estiverem vencidas, na hora de te pagar, eu posso te pagar simplesmente 20. Compensando as duas, contrabalançando as duas, equilibrando-as ou reequilibrando-as, abatendo. Eu te devo 50, você me deve 30, então eu te pago 20. Tinha falado 30, te pago 20. Eu te devo 50 mil reais, você me deve 30 mil reais. As duas obrigações são líquidas e vencidas, e da mesma natureza, porque são dívidas pecuniárias. Pois bem, então eu te pago 20, e aí eu resolvo os dois problemas. Quitamos as duas dívidas. Te devo 50, você me deve 30. Então eu te pago 20. Não é? Pegou a ideia? Compensação. Compensação. Se eu te desse 50 mil reais, você teria que me dar 30 depois. Então ficaria aí com um remanescente de 20. A gente mata 2 coelhos numa cajadada só. Numa cajadada só. Te pago 20,
e extingue-se as duas obrigações por compensação. Os débitos extinguem-se até onde se compensam. Por isso, inclusive, eu dei esse exemplo. Né? Porque, vez outra, você vai ver alguns falando assim, eu te devo 50, você me deve 50. Então, ninguém paga ninguém. Beleza. Se as dívidas tiverem o mesmo valor, é isso mesmo, cara. Isso mesmo. Eu te devo 50, você me deve 50. Então, compensa, ninguém paga ninguém. Te devo 50, você me deve 30. Aí eu não vou te pagar nada? Assim, não, as dívidas compensam-se, né, até o limite em que se equivalem. Né? Os débitos serão extintos sem pagamento até onde compensarem. Eu vou ter que te pagar o remanescente, vou ter que te pagar a diferença. Existem 3 formas de compensação. Compensação legal, que é aquela que acontece por força de lei, independente da vontade das partes. Nós já vamos ver os requisitos da compensação legal. Porque você poderia imaginar assim, mas eu não concordo em você me pagar só 20 mil. Eu quero que você me pague 50 e depois eu te pago os 30 que te devo. No nosso caso, não me interessa o que você acha, querido. As duas obrigações são da mesma natureza, líquidas e vencidas. Eu vou te pagar 20, ponto. Por quê? Porque eu preenchi os requisitos para compensar. Porque no exemplo que eu dei, estamos diante de uma compensação legal. Portanto, independe da vontade. Não me interessa se você quer ou não quer. Eu te devo 50, essa dívida é líquida, está vencida. Você me deve 30. Uma dívida líquida e vencida. Eu vou te pagar 20. Acabou o assunto. Acabou o assunto. Por quê? Porque esta é uma espécie de compensação legal. Agora, a compensação pode ser judicial. Imagina que você ajuiza uma ação, né, contra mim, cobrando 50 mil reais. E aí, na hora que eu contesto, eu também apresento uma reconvenção, cobrando de você 30. O juiz atestando que as dívidas são líquidas, estão vencidas, de mesma natureza, ele pode decidir, Stanley, pague 20. Feita judicialmente. E nós temos a compensação convencional. A compensação convencional decorre da vontade das partes. E como as partes podem convencionar com a autonomia privada, a grande característica da compensação convencional é que ela dispensa os requisitos que a lei exige. Porque nós temos autonomia. Né? Nós temos autonomia. Se você aceitar compensação de dívidas de natureza distinta, se você aceitar a compensação de uma dívida que já está vencida com uma que não está, convenção, autonomia privada. Autonomia privada. Né? A compensação convencional, ela dispensa a presença de todos os requisitos que possibilitam a compensação legal. Por quê? Porque é fruto da vontade das partes. Para eu fazer a compensação legal ou a compensação judicial, tenho que preencher os requisitos que a lei determina. Na convencional, não. Na convencional, autonomia privada. Quais são os requisitos para a compensação legal, então? Primeiro requisito para a compensação legal: reciprocidade de devedores e credores. Essas partes aqui envolvidas são devedoras e credoras recíprocas, mas em obrigações distintas. A deve para B, e numa outra obrigação é B que deve para A. Então, reciprocidade. Reciprocidade de devedores e credores em obrigações distintas. Artigo 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde compensarem. Te devo 50, você me deve 30. Então não te pago nada, você também não me paga nada? Pois é óbvio que não, né? Óbvio que não. As obrigações serão extintas até onde compensam. Elas se compensam até 30. Eu fico te devendo 20. Tá? Vou ter que pagar. Esse remanescente será extinto por pagamento. Ok? Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem.
Artigo 371. O devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever, mas o fiador pode compensar a sua dívida com a do seu credor ao afiançado. Tá? O que o legislador está dizendo aqui é que só o devedor pode compensar uma dívida que ele é credor daquela pessoa. Reforçando a ideia da reciprocidade, né? Reciprocidade. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, aí pode compensar. Então, o legislador ratifica aqui na primeira parte do 371, dizendo: o devedor somente pode compensar com o credor o que o credor, lhe dever. Então, reciprocidade. O devedor só pode compensar com o credor aquilo que, em outra obrigação, o credor é o seu devedor. Ponto. Regra. Regra que confirma o artigo anterior. Aí o que acontece é que, a partir do ponto e vírgula, o legislador nos traz uma exceção. Mas o fiador pode compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado. O professor traduz, isso aqui é simples. Você deve 50 mil para o João. Pronto. Você deve 50 mil para o João. E nesta dívida, eu, Stanley, sou seu fiador. Você deve 50 mil para o João e eu sou seu fiador. Numa outra obrigação, o João me deve 30 mil. Está entendendo? Você deve 50 mil para o João. Pronto. Nesta dívida, eu sou fiador. O João não te deve nada, tá? Em nenhuma obrigação o João te deve nada. Você deve 50 mil para o João, eu sou seu fiador. O que acontece é que em uma outra obrigação, o João me deve 30. O que o legislador está dizendo aqui, no 371, é que você não pode simplesmente pagar 20 para o João, falando que vai fazer uma compensação, porque ele deve 30 para o Stanley. Não. Você, devedor, só pode compensar aquilo que o credor te deve. Te deve. Mas eu, fiador, se você não pagar, e o João vier me cobrar, eu, fiador, posso compensar. A dívida não é minha, a dívida é sua. Mas como eu sou seu fiador e estou sendo cobrado, eu posso compensar essa dívida com aquilo que o João me deve, numa outra obrigação. Cuidado. Você, afiançado, não pode compensar a dívida com aquilo que o credor deve para o fiador. Você não pode simplesmente ir lá e pagar 20 mil reais para o João e falar só, estou te pagando 20, tá? Fazendo aqui uma compensação dos 30 que você deve para o Stanley. Não, você não pode fazer isso. Ele deve para o Stanley. Agora, eu, Stanley, seu fiador, se for cobrado, posso fazer a compensação. Porque numa outra dívida, ele me deve. Ele me deve. Artigo 376. Obrigando-se por terceiro uma pessoa, não pode compensar essa dívida com a que o credor lhe deve. Obrigando-se por terceiro uma pessoa, não pode compensar essa dívida com o que o credor lhe dever. Perfeito? Então, primeiro requisito da compensação legal, reciprocidade de devedores e credores. Segundo requisito da compensação legal, fungibilidade. Fungibilidade traduz a ideia de homogeneidade. Então, quando o legislador estabelece que como requisito para a compensação legal a fungibilidade, está estabelecendo, ele está dizendo que as dívidas a serem compensadas precisam ter a mesma natureza. Mesma natureza.
A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Artigo 370. Embora sejam do mesmo gênero as coisas fungíveis, objeto das duas prestações, não se compensarão, verificando-se que diferem na qualidade, quando especificada no contrato. O legislador está dizendo na parte final do 369 e no caput do 370 é que a compensação deve ou pode acontecer entre dívidas da mesma natureza. Eu te devo dinheiro e você me deve dinheiro. Eu te devo 50 mil reais e você me deve não sei quantas sacas de café. Aí eu vou lá, estimo quanto está a saca de café, falo assim, ó, considerando que você me deve tantas sacas de café, então eu vou te pagar aqui 5 mil, pronto, estou compensando. Eu posso fazer isso se você concordar, porque a compensação convencional admite a inobservância dos requisitos legais. Agora, se você não concordar, eu não posso fazer isso. Porque as dívidas não possuem a mesma natureza. Terceiro requisito, as dívidas precisam ser certas, líquidas e exigíveis. Aqui vou até voltar no 369, que é a primeira parte dele, né? A compensação efetua-se entre dívidas líquidas. Dívidas líquidas, ou seja, certas quanto à existência e determinadas quanto ao objeto. No exemplo que eu citei, eu te devo 50 mil reais, você me deve 30 mil reais. As dívidas são certas e líquidas. Sabemos o quantum. Sabemos o quantum. Compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. As nossas dívidas são líquidas, porque eu te devo 50 mil, você me deve 30 mil, e em todas as vezes eu disse, vencidas. Porque eu não posso. Eu te devo 50 mil reais e já está vencido. Você me deve 30 mil reais que vence daqui 5 meses. E aí eu vou compensar. Não. Porque a minha dívida é exigível, a sua ainda não é. A sua ainda não é. As dívidas precisam ser líquidas, ou seja, nós sabemos o quantum está determinado, exigíveis, o que significa vencidas, e de mesma natureza. Eu sou o seu credor, aqui, e numa outra obrigação eu sou o seu devedor, reciprocidade. Agora temos os requisitos da compensação, e mesmo que você não queira, eu vou compensar. Mesmo que você não queira, eu vou compensar, porque a lei assim me autoriza. 2 artigos para fechar aqui a compensação. 373, 377. 373 traz aqui alguns exemplos de dívidas que não são compensáveis. Artigo 373. A diferença de causa nas dívidas não impede a compensação, exceto, então, em quais situações não é autorizada a compensação? Se uma das dívidas provier de esbulho, furto ou roubo, se uma se originar de comodato, depósito ou alimentos, 3, se uma for de coisa não suscetível de penhora. Então, 3 situações em que não é possível, não é admitido por lei a compensação. Se as partes quiserem, menos mal, né? Mas por força de lei não pode compensar. E o artigo 377 traz um paralelo aqui entre cessão de crédito. Talvez você tenha batido o olho aqui no título, compensação e cessão de crédito. Fala, professor, não tem nada a ver. Tá? Me desculpe, mas a novação até que tem relação com a cessão de crédito, né? Aquela novação subjetivativa, em que um novo contrato será celebrado com um novo credor, até guarda uma certa relação com a cessão de crédito. Agora, compensação não tem nada a ver com cessão. De fato, né, os dois institutos não guardam nenhuma semelhança. Mas tem um detalhezinho que nós precisamos ter atenção. Qual seja?
Você se lembra que quando nós estudamos a cessão de crédito, um indivíduo que é o credor originário está alienando o seu crédito para um terceiro. Perfeito? Ótimo. Aí eu disse, a cessão de crédito não depende para a sua validade de concordância do devedor, né? Precisa. A gente não precisa pedir autorização para o devedor para isso, não precisa. Mas nós temos que informá-lo. Por alguns motivos. Primeiro, para que o devedor saiba para quem pagar. Porque agora ele não paga mais para o Stanley. O Stanley não é mais o credor. Você é. Agora ele vai pagar para você. E segundo, para que ele possa, de imediato, opor as exceções pessoais que tenha contra o credor originário. Imagina o seguinte, que este fulano me deve 50 mil reais e eu devo para ele em outra obrigação 30 mil. E já estão vencidas. Ele não pode compensar, me pagar só 20 e resolve as duas? Pode, né? Aí imagina o seguinte, que eu cedo o meu crédito para você. Ele pode compensar com você, ele pode te pagar 20 mil reais, dizendo que numa outra obrigação, o Stanley, que era o credor originário, devia 30 para ele? É óbvio que não, porque esta é uma defesa pessoal. É uma defesa pessoal. Ele só pode compensar comigo. Por isso é que nós precisamos informá-lo. Porque se ele tiver alguma defesa pessoal, ele tem que apresentar de imediato. Porque se ele, notificado, não apresentar de imediato uma defesa pessoal, essa defesa não pode opor contra o cessionário. Se informado da cessão de crédito, ele não apresenta oposição dizendo que vai compensar uma dívida com o Stanley, depois ele não poderá fazer com você, que é o cessionário. Vem para a lei. Artigo 377. O devedor que, notificado, não opõe à cessão que o credor faz a terceiros dos seus direitos, não pode opor ao cessionário a compensação. Percebeu? O devedor que foi notificado da cessão de crédito não se opôs, depois ele não poderá opor ao cessionário, ao novo credor, a compensação. Porque essa é uma defesa pessoal. Compensação que antes da cessão teria podido opor ao cedente. Se, porém, a cessão não lhe tiver sido notificada, poderá opor ao cessionário compensação do crédito que antes tinha contra o credor. Se ele não for notificado, filho, aí ele pode compensar à vontade. Sabe por quê? Porque nós dissemos o seguinte, quando estudamos cessão de crédito, nós dissemos que o consentimento do devedor não é requisito para nada na cessão de crédito. E a sua notificação não é um requisito nem de existência nem de validade, é um requisito de eficácia. A cessão só produz efeitos contra o devedor se ele for notificado, ponto. Então, se eu cedo meu crédito para você, notificamos o devedor e o devedor não se opõe, lá na frente ele não pode opor a compensação que tinha contra mim, contra você, novo credor, cessionário. Agora, se nós fazemos uma cessão de crédito e não notificamos, aí ele pode compensar. Por quê? Porque se nós não notificamos, contra ele não produziu efeitos. Contra ele não produziu efeito algum. O devedor que, notificado, nada opõe à cessão que o credor faz a terceiro dos seus direitos, não pode opor ao cessionário a compensação que antes da cessão teria podido opor ao cedente. Ponto. Se, porém, a cessão lhe não tiver sido notificada, poderá opor ao cessionário compensação do crédito que antes tinha contra o cedente.
Perfeito? Terceira forma extraordinária de extinção da obrigação, confusão. E aí, o que é confusão? Professor, confusão é o que nós estamos estudando nas últimas aulas, né? Porque ô matériazinha difícil, tá? Vou falar difícil porque se eu falar chata, o senhor pode se sentir ofendido, né? Chateado comigo, mas na verdade essa matéria é muito chata. Eu concordo contigo. Essa partezinha final do direito das obrigações é chata, é chatinha mesmo. Porque tem muito detalhe, né? Tem muito detalhe, então... Só por isso nós poderíamos chamar essa parte da matéria de confusão. Ponto. Não, mas confusão não é isso, não. Confusão é uma forma de extinção da obrigação. Uma forma extraordinária porque não tem pagamento. Quando nós falamos sobre os elementos constitutivos da obrigação, nós identificamos 3. Quais sejam? Sujeitos, objeto, vínculo. São elementos constitutivos da obrigação. Portanto, são elementos existenciais, são pressupostos de existência. Não existe obrigação sem esses elementos. Sujeitos, um credor e um devedor, pelo menos. Objeto, imediato, que é a prestação, mediato, que é o bem da vida, e um vínculo. Para que uma obrigação exista, nós temos que ter um credor e um devedor, pelo menos. Temos, portanto, que ter ao menos 2 pessoas em polos distintos. Porque senão não existe obrigação. Não tem como eu dever para mim mesmo. Não tem como eu dever para mim mesmo. Né? Seria como lá naquele programa do Chaves, né, que ele está vendendo churros, aí ele entrega aqui o churros, aí ele dá a volta, paga lá o dinheiro, aí vem aqui, entrega os churros, dá a volta. Não tem como eu dever para mim mesmo, não tem como eu ser credor de mim mesmo. A obrigação para a sua existência exige que tenhamos ao menos 2 sujeitos em polos distintos. Considerando essa lição introdutória, o que nós temos é o seguinte: se depois de originada a obrigação, então com 2 sujeitos em polos distintos, um objeto, um vínculo, depois de originada a obrigação, se no seu decorrer uma das pessoas assume a posição tanto de credor e devedor, essa obrigação não tem como seguir, ela será extinta. Extinta por confusão. Extinta por confusão. Nós teremos a confusão como forma de extinção de uma obrigação quando, no decorrer do vínculo, no decorrer da relação obrigacional, uma só pessoa assume a posição, tanto de credor quanto de devedor. Então, confundiu. Tem como. Nós precisamos ter pessoas em polos distintos. A obrigação será extinta por confusão. Professor, vamos para a lei? Sim, vamos. Artigo 381. Extingue-se a obrigação desde que, na mesma pessoa, se confundam as qualidades de credor e devedor. Extingue-se a obrigação desde que, na mesma pessoa, se confundam as qualidades de credor e devedor. Ótimo, professor, eu entendi perfeitamente. Né? Eu só não sei como que isso pode acontecer. A confusão ela pode se dar por ato inter vivos. Confesso, difícil imaginar. Né? Uma cessão de crédito feita com o próprio devedor. Olha só que absurdo, né? Você me deve 30 mil reais. Eu não posso ceder o meu crédito. Aí o que eu faço? Eu cedo para você. Não faz sentido. Mas pode acontecer a cessão inter vivos. Apesar da possibilidade de cessão inter vivos, é certo que, em regra, quando acontece cessão, ela decorre de mortis causa. Você pode pegar um empréstimo com seu pai? Pode, né? Imagina você, filho único, pega 50 mil reais emprestado com seu pai. Então, seu pai é credor, você é devedor. Pode. Eu já peguei emprestado, já dei empréstimo para o meu pai várias vezes.
Peguei valor emprestado para comprar um carro, emprestei valor para ele comprar um carro, para ele pagar várias vezes. Esse contrato existe? É válido? Lógico que é. Lógico que é. Aí você pegou 50 mil reais emprestado para o seu pai, deve 50 mil para o seu pai. Seu pai tem um crédito de 50, portanto. E o seu pai falece. Em razão da morte, as relações patrimoniais titularizadas pelo decúgio são passadas para o seu herdeiro. Além dos outros bens que seu pai tinha um crédito de 50 mil reais contra você. E com a morte dele, esse crédito lhe foi transmitido. Agora você tem um crédito de 50 mil reais contra você mesmo. Pode existir? Não pode. A obrigação será extinta. Será extinta por confusão. Artigo 382. A confusão pode verificar-se a respeito de toda a dívida ou só de parte dela. Porque talvez você tenha pensado assim, professor, tá bom, entendi, agora sim captei a mensagem da confusão. Só que tem um detalhe, lá em casa nós somos 2 filhos. Nós somos 2 filhos. E aí? A confusão ela não precisa ser sempre total, ela pode ser parcial. Se lá na sua casa são 2 filhos, o seu pai morreu, o crédito de 50 mil reais foi passado para os 2 filhos. 25 para sua irmã, 25 para você. A sua parte confundiu e foi extinta. Agora você deve 25 para sua irmã. Confusão parcial. A confusão pode verificar-se a respeito de toda a dívida ou só de parte dela. Artigo 383. A confusão operada na pessoa do credor ou devedor solidário só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito ou na dívida, subsistindo quanto aos mais a solidariedade, evidente. E artigo 384, cessando a confusão, para logo se restabelece com todos os seus acessórios a obrigação anterior. Peraí, professor, como é que podemos ter uma situação em que aconteceu a confusão e por isso a obrigação foi extinta, e depois desaconteceu, né? Depois cessou a confusão, restabelecendo a obrigação? Simples. Você já ouviu falar de morte presumida com declaração de ausência? Pois bem, o seu pai, ele não morreu, ele está em local incerto e não sabido. E o que aconteceu é que foi declarada a ausência dele. Como a declaração da ausência abre a sucessão provisória, então o crédito de 50 mil que ele tinha lhe foi passado, confundiu, extinguiu a obrigação. Mas aconteceu que o seu pai ressurgiu dos mortos. Voltou, apareceu. Ele não tinha morrido de fato. Estava ausente, voltou. Então cessou a confusão. Restabelece a obrigação. O legislador está apontando aqui no artigo 384. Por fim, remissão de dívidas. Remissão de dívidas. Nós já falamos sobre a remissão de dívidas quando estudamos a solidariedade, quando nós estudamos a obrigação indivisível, né? Falamos da remissão de dívidas. Vários credores de uma obrigação indivisível. Um dos credores remite a dívida. Ponto. Não extingue a obrigação, podendo os outros exigir, indenizando na quota do remitente. Se você não se lembra, volta lá na aula sobre obrigação indivisível e adianta até a parte de remissão. Falamos sobre remissão também na obrigação solidária. Se um dos devedores solidários for remitido, a quota dele será abatida no todo, permanecendo os demais como devedores solidários do remanescente. Remissão. O que é remissão mesmo? Remissão é perdão. Por isso que a dívida se extingue sem pagar. Você me deve 50 mil reais. Fala, professor, não tenho como te pagar. E como eu sou muito rico, quem dera fosse, né? Eu falo assim, não, você está perdoado. Ponto. Você está perdoado. Eu remiti, você não vai me pagar. E depois de remitido, eu não posso te cobrar. Porque a obrigação se extinguiu. Remissão, portanto, é um instituto que causa a extinção da obrigação por perdão. Perdão da dívida. Ato de liberalidade efetuado pelo credor em benefício do devedor. Ato por meio do qual o credor renuncia ao seu direito creditício, o que implica, consequentemente, em extinção da obrigação.
Não teve compensação, não teve inovação, não teve confusão, não teve pagamento inconsequente, não teve. Não teve nada. O credor sabe que tinha um direito e renunciou, perdoou. E por meio desse ato de liberalidade, a obrigação foi extinta. Olha o que o Carlos Roberto Gonçalves diz. Remissão é a liberalidade efetuada pelo credor, consistente em exonerar o devedor do cumprimento da obrigação. É o perdão da dívida, tá? Eu só peço cuidado, senhores, isso eu falo lá na aula de obrigações indivisíveis, que a remissão, com 2 S's, tá? Não se confunde com a remissão com C cedilha, né? Remissão com 2 S's é perdão, verbo no infinitivo, remitir, ato do credor em benefício do devedor. Eu sou seu credor de 50 mil reais e eu vou remitir a dívida. Eu estou realizando um ato de renúncia que te beneficiará. Credor remitindo o devedor. Remissão, remitir, perdão. Remissão com C cedilha significa resgate. Significa resgate. O verbo no infinitivo é remir. O verbo no infinitivo é remir. Remir. E é um ato do próprio devedor. Você me deve 50 mil reais, não pagou. Eu ajuizei uma ação de execução, o juiz te deu prazo para pagar, não pagou. E aí o juiz determinou bens à penhora. Chegou lá um oficial de justiça na sua casa falando que o seu carro lindo está penhorado para pagar uma dívida para mim. Você já perdeu esse carro? Não, não. Ele ainda vai a leilão. Mas ele está penhorado. Você vai perder. Aí, o que você pode fazer? Esse carro que está a vias de ser leiloado, então você vai ficar sem ele, e você gosta muito dele, para resgatá-lo, você, devedor, pode remir a dívida. Fazer uma remissão com C cedilha. De que forma? Pagando. Pagando ou consignando. Como você sabe que vai ficar sem o carrão, bonitão, foi penhorado, então você pode ir lá e remir a dívida. Paga os 50 mil. Conseguindo os 50 mil. E aí resgata o bem. Pronto. Um ato do próprio devedor. Resgate. Remissão com C cedilha. Uma das formas de extinção da obrigação significa perdão. Ato de liberalidade realizado pelo credor em benefício do devedor. Artigo 385. A remissão da dívida aceita pelo devedor extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiro. Artigo 386. Artigo 386 do Código Civil. Vamos lá. A devolução voluntária do título da obrigação, quando por escrito particular, prova desoneração do devedor e seus coobrigados, se o credor for capaz de alienar e o devedor capaz de adquirir. A devolução voluntária do título. Imagina que fosse uma nota promissória, né? E aí, se você me pagar, eu te devolvo a nota. Não é assim que funciona? Aí o que aconteceu é, né, que você não me pagou, eu estou te perdoando. E como demonstração desse perdão, eu te devolvo a nota. Então, eu estou comprovando a exoneração. Artigo 387. A restituição voluntária do objeto empenhado prova a renúncia do credor à garantia real, não a extinção da dívida. Você me deve 50 mil reais e como garantia do pagamento, me entregou as joias da sua família em penhor. Então eu tenho aqui, ó, as joias da sua família comigo. Se você não me pagar os 50 mil, eu vou vender essas joias e pronto. Garantia de penhor. Sou o credor pignoratício. O que o legislador está dizendo aqui é que se eu te devolver as joias, significa que eu estou renunciando ao penhor, não à dívida.
Não a dívida. Artigo 388. A remissão concedida a um dos codevedores extingue a dívida na parte a ele correspondente, de modo que, ainda ressalvando o credor a solidariedade contra os outros, já lhe não pode cobrar o débito sem a dedução da parte remitida. Então, aqui é a remissão e obrigação solidária, né? Você e mais outra pessoa me devem 50 mil de forma solidária. E eu faço uma remissão sem um benefício. Posso? Posso. O outro indivíduo foi remitido? Não. Só que agora eu já não posso cobrar mais dele 50 mil, né? Eu tenho que cobrar 25. Abater a cota que eu te remiti. Perfeito? Então, para concluir aqui e respondermos algumas questões, tá? Veja lá o quadrinho aqui, sinótico. Novação. Conceito. Novação é a criação de uma obrigação nova para extinguir uma anterior. É a substituição de uma dívida por outra, extinguindo-se a primeira. Requisitos. Existência de uma obrigação originária, né, que será extinta, criação de uma nova obrigação e animus novandi. Espécie, novação objetiva, muda-se o objeto, novação subjetiva, muda o sujeito. Passiva, muda-se o devedor, pode ser por expromissão ou por delegação. Ativa, muda-se o credor. Efeitos da novação. Ela extingue a obrigação primitiva, ela extingue os acessórios da obrigação primitiva e a nova obrigação não possui qualquer vínculo com a anterior. Compensação. Meio de extinção de obrigações entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra, em obrigações distintas. Espécies: legal, judicial, convencional. Requisitos da compensação legal: reciprocidade das obrigações, fungibilidades e as dívidas que devem ser certas, líquidas e exigíveis. Compensação convencional decorre do acordo de vontade das partes. E, como decorre do acordo de vontade, não necessita o preenchimento dos requisitos da compensação legal. Dívidas não compensáveis, se provier de esbulho, furto ou roubo, se uma delas se originou de comodato, depósito ou alimentos, e se uma for coisa não suscetível de penhora. Confusão. Confusão. Forma de extinção da obrigação decorrente da reunião em uma só das partes das qualidades de credor e devedor. Nós sabemos que preciso ter um devedor e um credor. Se, eventualmente, no curso da obrigação, forem reunidas em uma única pessoa as qualidades de credor e devedor, a obrigação será extinta por confusão. Espécie: confusão total, confusão parcial. Efeitos: a confusão extingue não só a obrigação principal, como também os acessórios, como uma fiança. Cessando a confusão, restabelece-se a obrigação anterior com todos os seus acessórios. E remissão é uma forma de extinção da obrigação que decorre do perdão, ato de liberalidade efetuado pelo credor em benefício do devedor. Significa, portanto, perdão da dívida. Pode ser total ou parcial, pode ser expressa ou tácita. Na obrigação solidária, a remissão dada a um dos codevedores extingue para ele a dívida e na quota dele. Os demais continuam devedores, porém não podem mais ser cobrados pela totalidade, né? Deve ser abatido a quota do remitido. Ok? Na obrigação indivisível, se um dos credores remitir a dívida para o devedor, essa remissão, né, indivisível com pluralidade de credores. Se um dos credores remitir a dívida, essa remissão não extingue a obrigação para os demais. Ainda devo para os demais, mas eles vão ter que me indenizar no valor do crédito do credor remitente. Tá? Isso você vai encontrar lá no artigo 262 do Código Civil. Ok? Beleza? Então vamos aqui resolver algumas questões. Eu ia deixar para um outro bloco, mas acredito que tenhamos condições de resolvermos aqui mesmo. Veja lá. Prova
de procurador jurídico adjunto. Assinale a alternativa correta sobre os requisitos da dação em pagamento. Alternativa correta é a letra B. São requisitos da dação em pagamento que a coisa dada em pagamento seja outra, que não o objeto da prestação e que o credor dê a sua concordância a tal substituição. O que é a dação em pagamento? Extinção da obrigação por meio da entrega de coisa diversa da que foi contratada. É isso? E a dação só pode acontecer se houver concordância do credor. Então, são os requisitos. Alternativa B, alternativa correta. O ato da criação de uma obrigação com a finalidade de extinguir uma obrigação antiga configura o quê? O ato da criação de uma obrigação com a finalidade de extinguir uma obrigação antiga encerra novação, transação, imputação ou compensação? Celebramos uma nova obrigação para extinguir a anterior. Novação. Novação. Próxima questão, questão da CESP. No que se refere ao adimplemento das obrigações, assinale a alternativa correta, a opção correta. Será inválido o pagamento de dívida de menor que seja efetuado de forma ciente pelo pai dele, ainda que demonstre que o benefício foi efetivamente revertido em favor do incapaz. E aí? Absolutamente errada, né? Nada a ver aqui com nada. B. O pagamento da dívida deverá ser feito em qualquer caso, exclusivamente ao credor. Só posso pagar para o credor em qualquer caso. Ah, para. Para. Quando nós falamos sobre o pagamento direto, a quem se deve pagar, vimos hipóteses em que eu tenho que pagar para o representante legal, vimos hipóteses em que eu tenho que pagar em juízo, quando o crédito já foi penhorado. Então está errado. Caso seja ofertada a prestação diversa da que lhe é devida, o credor deverá consentir em recebê-la desde que seja mais valiosa. O erro está onde? Na parte final. Não precisa ser mais valiosa. O que precisa é que o objeto seja diferente e que o credor concorde para a realização da dação em pagamento. Não precisa ter um valor superior, não. Então, o erro está no final, desde que. Letra D. Devedor cuja dívida seja paga por terceiro e que, tendo ciência da perda da pretensão do credor, se opuser ao adimplemento, não estará obrigado a reembolsar o pagador. Alternativa correta. Veja bem, vamos lá para a primeira aula sobre extinção. Pagamento direto pode ser realizado pelo devedor, pelo terceiro interessado, pelo terceiro não interessado. Se o terceiro interessado pagar, ele subroga. Ele subroga credor. Se o terceiro não interessado pagar, ele tem direito a reembolso. Isso? Perfeito. Agora, o terceiro não interessado não terá direito a reembolso se o devedor tinha meios para ilidir a ação. É aquele caso da dívida que já estava prescrita. Eu tinha uma dívida que já estava prescrita. Eu não ia pagar ela nunca. Aí você foi lá e pagou para mim sem ter interesse nenhum. E agora vem pedir reembolso. Não. Não. Você não terá direito a reembolso porque eu não pagaria aquela dívida e, se fosse cobrado, teria formas de ilidir uma ação. Então, por isso a alternativa correta. O devedor cuja dívida seja paga por terceiro e que, tendo ciência da perda da pretensão do credor, então prescreveu, se opuser ao adimplemento, não estará obrigado a reembolsar o pagador. A dívida está prescrita. Te falei, você foi lá e pagou? Pagou porque quis, eu não vou te reembolsar, não. E não vem com esse papinho de dizer, enriquecimento sem causa. Não cabe aqui a alegação. E terceiro não interessado que pague a dívida em nome próprio se subrogará nos direitos do credor. Não. O terceiro interessado que pagar se subrogará no direito do credor. Terceiro não interessado, não. Terceiro não interessado não subroga nos direitos do credor. Tem direito a
reembolso. E tem direito a reembolso se o devedor não tivesse meios para elidir a ação. Próxima questão. Na hipótese de um credor aceitar, em vez do valor prometido, a entrega de um bem móvel pelo devedor, ocorrerá o quê? O credor aceita a entrega de um bem móvel ao invés do pagamento do valor que o devedor deveria pagar. Então, essa obrigação está sendo extinta pela entrega de um objeto distinto do que foi contratado porque o credor aceitou. O que é isso? Não vou nem olhar as questões. O que é isso? Isso é uma dação em pagamento. Isso é uma dação em pagamento. Letra B. Dação em pagamento. Próxima questão. Maria, credora de Pedro no valor de 50 mil, aceitou no vencimento da dívida, para adimplir a obrigação, um veículo de igual valor. A dívida foi então quitada. Nessa situação hipotética, tivemos o quê? Professor, a mesma coisa. Pedro devia 50 mil reais para ela e ela aceitou a entrega de um veículo. A obrigação foi extinta pela entrega de algo diferente do que foi contratado, porque a credora aceitou. Dação em pagamento. Letra C. Próxima questão. Sobre o pagamento, assinale a alternativa incorreta. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da inicialmente prevista, prestação que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Correto. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa, artigo 313. B. Nos termos da lei, o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor. Aqui é uma questão de boa-fé subjetiva. Todos os indícios me levavam a identificar que aquele indivíduo era o credor putativo. Então, o pagamento será considerado válido. C. O terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor. Perfeito? Perfeito. O terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome tem direito a reembolso, mas não subroga. D. O pagamento feito por terceiro com desconhecimento ou oposição do devedor obriga a reembolsar aquele que pagou, mesmo nas hipóteses em que o devedor tinha meios para elidir a ação. Errada. Errada. O pagamento feito por um terceiro não interessado só obriga o devedor a reembolso se ele não se opôs ou se ele não tinha meios para elidir a ação. Tá? Se o devedor tinha meios para elidir a ação, o terceiro não interessado que pagou não tem direito a reembolso. A última alternativa está correta. Pagamento reiteradamente feito em outro lugar faz presumir renúncia do devedor relativamente ao previsto no contrato. Questão da VUNESP. Quando se cria uma obrigação, o foco é a sua extinção pelo pagamento direto. Pelo pagamento direto. Contudo, há situações em que o pagamento não efetivado do modo inicialmente esperado poderá sê-lo de forma indireta. Assinale a alternativa correta sobre o adimplemento indireto da obrigação. A imputação do pagamento é assegurada ao devedor de duas ou mais dívidas de idêntica natureza, ainda que uma delas não seja exigível por não ter vencido. Parte finalzinha, escorregou aí na casca de banana. A imputação, de fato, é assegurada ao devedor de duas ou mais dívidas de mesma natureza, mas elas têm que estar vencidas. B. Vislumbra-se a subrogação pessoal convencional quando o fiador, garantidor que poderia ser acionado pelo credor, quita dívida do devedor principal. Certo ou errado? Errado. Se o fiador quita a dívida do devedor principal, de pleno direito subroga nos direitos do credor. Então, essa é uma hipótese de subrogação
legal. Subrogação legal, não convencional. Em caso de dação em pagamento, sendo o titular do crédito evicto da coisa dada em pagamento, a quitação conferida pela dação perderá o seu efeito, renovando-se a obrigação anterior. Está correta. Né? Se eu te devia um valor, te entreguei um objeto como pagamento, você concordou, esta obrigação foi extinta por dação em pagamento. Né? Eu te entreguei um objeto distinto do que foi contratado, porque você assim concordou, dação em pagamento. Se depois você perde esse objeto para uma outra pessoa que prova em juízo que era a verdadeira proprietária do bem, nós tivemos uma evicção. Você adquiriu o bem de mim, depois perdeu esse bem por decisão judicial em benefício de uma outra pessoa que provou ser justa proprietária. Evicção. Evicção. Se isso acontecer, a nossa obrigação, originalmente extinta, volta à existência. Volta à existência. Em caso de dação em pagamento, sendo o titular do crédito, você, evicto da coisa dada em pagamento, ou seja, perdeu o bem que eu te dei por evicção, a quitação conferida pela dação perderá seu efeito, renovando-se a obrigação anterior. Anovação subjetiva por delegação quando o devedor é expulso da obrigação. Errado. Por expromissão, não por delegação. E, ainda que infungíveis as coisas, objeto de obrigações recíprocas entre credor e devedor, haverá compensação até onde se compensarem. Infungíveis não, elas têm que ser fungíveis para possibilitar a compensação. Ok? Terminamos aqui mais uma aula de Direito Civil, finalizando o estudo sobre a extinção da obrigação. Falamos sobre a extinção pelo pagamento direto, falamos sobre a extinção pelo pagamento indireto e também sobre a extinção de forma extraordinária, extinção sem pagamento. Ok? Apesar de ser uma matéria bastante complexa, cansativa, até mesmo chata, aqui entre nós, espero que as nossas aulas tenham sido úteis para os seus estudos. Ok? Nos vemos noutras aulas de Direito Civil ou Processo Civil aqui pela LAC Concursos. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Clique LAC.